Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula de serviços de redes para a internet. Hoje a gente vai ter uma aula rápida falando sobre a classificação de redes através das suas dimensões. Então, na aula passada, eu estava falando sobre a classificação das redes através da sua área geográfica, né, a abrangência dos seus equipamentos dentro de uma região específica. E aí, eu falei para vocês que a gente pode classificar essas redes através dessas siglas, né, indicando que ele é uma rede de tamanho pessoal, né, uma rede pessoal, uma rede local, uma rede metropolitana e uma rede de longa distância. Então a gente vai ter o PAN, MAN, LAN, MAN e o WAN, além de outros tipos de classificações, mas essas aqui são as principais que eu acho importante passar para vocês. Falei para vocês também que, além dessas distâncias médias, né, a gente tem tecnologias que vão limitar esses tamanho dessas distâncias, por isso que a gente tem esse tipo de classificação por, por área geográfica. Tá? Então, redes pessoais, que englobam distâncias aí de 1 a 10 metros, né? Menores que 10 metros, porque a tecnologia, por exemplo, Bluetooth, vai atingir no máximo essas distâncias máximas entre os equipamentos. Mas aí redes locais para empresas ou redes locais domésticas vão abranger distâncias pequenas, né, de 1 metro, 2 metros, né, lógico, né, mas normalmente ele vai cobrir uma região um pouquinho maior, tipo de uma sala, 10 metros, né, de uma construção de um prédio, precisando então de às vezes 100 metros, né, de distância, e também para interligar um campus, como eu já comentei com vocês, que aí precisaria de ter alguns outros equipamentos, fibra ótica, para poder alcançar a distância de 1 quilômetro, um pouquinho mais de 1 quilômetro. A partir disso, né, a gente vai ter redes que não são específicas de uma empresa, mas às vezes uma outra empresa vai criar essa estrutura e vai vender acesso, né, ou vai disponibilizar acesso a essa estrutura com uma abrangência maior. E aí a gente vai ter, por exemplo, redes metropolitanas, né, que vai envolver uma cidade ou uma região metropolitana envolvendo várias cidades. Uma região maior vai ser interligado através de rede de telecomunicação criada por empresas de telefonia, Embratel, Vivo, Oi, TIM, ou outro tipo de empresa que vai montar todas as linhas de transmissão, pode utilizar também, às vezes, algum satélite, né, poder fazer essa comunicação em regiões mais remotas, mas aí vai abranger, então, distâncias, né, desde distâncias pequenas até distâncias maiores, como 100 quilômetros, 1.000 quilômetros, né, até o planeta inteiro, dependendo do tamanho da empresa, né, a estrutura que ela montar. E lógico que quando tudo isso for interligado, vai ser uma rede de longa distância global, onde a principal rede WAN que a gente conhece é a internet. No caso, então, eu já falei para vocês sobre as redes pessoais, onde basicamente a gente vai ter às vezes tecnologias, né? O mais comum é utilizar redes sem fio, né, equipamentos que utilizam radiofrequência para poder interligar esses equipamentos, tá? Mas poderia ser uma rede pessoal usando cabos aí, ou alguma tecnologia específica para interligar esses equipamentos. Exemplos aqui, então, de redes PAN são formadas através de redes Bluetooth, então, como eu já mostrei para vocês, os fones de ouvido, às vezes um smartwatch, uma caixa de som, né, interligados até um computador ou algum smartphone, ou às vezes até o próprio smartwatch ligado ao seu fone de ouvido, onde você controla ali o som que está gravado ali no seu smartwatch, enviando diretamente para o seu fone de ouvido usando o Bluetooth. Outros tipos de rede pessoais, né, onde você precisa estar bem próximo, né, para poder interligar esses dispositivos, são a tecnologia chamada de RFID, né, que seria aqui, já falei para vocês aqui, identificação por radiofrequência. Então você vai ter um tipo de radiofrequência utilizado para poder mandar sinais para esses dispositivos, a energia enviada através dessas ondas de rádio vai ser o suficiente para esse microchip realizar um processamento e retornar, às vezes, alguma informação que está gravada, ou regravar alguma informação dele, por exemplo, que etiquetas de produtos, né, às vezes etiquetas de alguma roupa,
ou às vezes algumas tags aqui para a gente poder entrar em um condomínio, né, ou abrir algum dispositivo, né, usando essa tecnologia. Outro tipo aqui que a gente tem também o Zigbee, onde é uma tecnologia diferente, vai abranger áreas pequenas, onde a gente consegue controlar equipamentos inteligentes, né, dentro de uma rede local, né, mais simplificada, mas usando essa tecnologia a gente vai conseguir, então, ter acesso a dispositivos tão próximos da gente aí, utilizando, às vezes, smartwatch, né, ou, às vezes, esses equipamentos estão interligados entre si diretamente, sem necessidade de usar um computador, né, ou uma rede sem fio. As redes locais, então, são redes um pouco maiores, que envolvem sempre uma pessoa específica, uma casa, né, na região doméstica, ou, no caso, uma empresa, né, uma pessoa jurídica, que vai montar uma estrutura de rede que vai interligar todos os equipamentos daquela pessoa física ou jurídica naquela rede local, protegendo então, que os dados que trafegam dentro da rede local não saiam para a internet, a não ser se o equipamento quiser acessar alguma informação externa, tipo um browser, né, ou baixar um arquivo da internet. Fora disso, a gente, usando na rede local, a gente consegue se comunicar diretamente do notebook até o smartphone, sem precisar, quer dizer, evitando que os pacotes que são trafegados entre eles saiam, né, através do seu roteador. Ele vai ficar preso dentro da sua rede local, porque o roteador vai ter a tecnologia que vai, então, proteger essa rede local de acessos externos. Essa rede local ela pode ser dividida em dois tipos, tá? A rede cliente-servidor, mais voltada para empresas, onde a gente precisa ter equipamentos especializados para gravar arquivos, ter acesso de login e senha, né? De pessoas, o banco de dados dos softwares que são utilizados naquela empresa, e aí então a gente vai ter equipamentos aqui que vão ter uma hierarquia maior dentro da empresa, né, dentro da rede local, chamado de servidores, porque eles vão servir, os outros equipamentos vão buscar alguma informação e ele vai servir enviando, né, essas solicitações que foram feitas para ele. Em redes locais domésticas, normalmente a gente vai ter vários computadores interligados, smartphones, mas aí quando você quer uma foto, você vai buscar do seu smartphone. Quando você quer, às vezes, pegar um arquivo de um trabalho que você está fazendo para a sua escola, você vai buscar no seu notebook. Então, em um determinado momento, o equipamento vai servir como servidor, tipo servidor de fotos, e em outro momento ele vai ser cliente, buscando um arquivo que está no seu notebook, poder enviar aqui para o seu professor, né? Esse arquivo que você fez está lá no seu notebook. Então, não há uma hierarquia de qual que é o mais principal, né? Qual é o menos principal dentro dessa rede. Então, a gente chama de redes ponto a ponto, tá? Não confundir com ponto a ponto lá da ligação física entre os equipamentos. Aqui define uma rede local, né? Dessa abrangência aí de 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro no máximo, onde os equipamentos têm a mesma importância dentro daquela rede. Evoluindo então, partindo de uma rede específica de uma determinada empresa, agora a gente vai ter que empresas de telefonia ou algum outro órgão vai montar uma estrutura de telecomunicação, de fios, de cabos ou de radiofrequência, né, de antenas, que vai permitir a ligação de redes locais a distâncias maiores do que aquelas já pré-definidas nos padrões lá da rede local. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai ter um padrão chamado de WiMAX, que é como se fosse uma evolução do Wi-Fi para a rede local. A gente vai ter, então, o WiMAX, que vai permitir, então, ter acesso aí a alguns quilômetros de distância, permitindo, então, por exemplo, se você criar a sua empresa de provedora de acesso à internet, às vezes você não vai conseguir colocar cabos da sua empresa até o seu cliente. Então, você vai utilizar antenas que utilizam um padrão, por exemplo, o WiMAX ou alguma outra tecnologia, que vai permitir fazer acesso via rádio a distâncias maiores até a antena que você vai implantar lá no seu cliente, e aí você vai conseguir ter acesso
fazer uma ligação, né, da sua base, do seu provedor de acesso, da sua empresa, até os clientes dessa sua empresa. Tá? Um outro exemplo de rede metropolitana, usando, no caso, cabos, né, é a própria rede metropolitana que existe na Grande Vitória, chamada de Metrovix, tá, que interliga as secretarias do município de Vitória, a UFES, o IFES, outros órgãos, né, eu vou mostrar para vocês aqui, utilizando essa mesma estrutura, que é lógico, ela está ligada à internet usando outras tecnologias, tá? Mas vamos lá. O exemplo de rede MAN usando cabos seria, tipo, em volta da cidade passa toda uma estrutura de cabeamento, normalmente cabeamento usando fibra ótica, que vai permitir longas distâncias, e aí, a partir dessa estrutura aqui de telecomunicação, vão ter conexões a vários prédios, a várias entidades que têm acesso, né, é permitido acesso a essa rede metropolitana, ou que pagaram, né, para ter acesso a essa rede metropolitana. O exemplo da Metrovix em Vitória, basicamente aqui a gente tinha apenas essa ligação aqui inicial, partindo lá da UFES, o POP RNP, né, quer dizer, é o ponto de acesso da Rede Nacional de Pesquisa, que é uma rede a nível nacional do governo federal, que permite, que faz a estrutura de redes dos órgãos públicos. E aí, então, eles criaram um projeto chamado aqui de Redes Comunitárias de Educação e Pesquisa, a rede COMEP, onde em regiões metropolitanas eles montam uma estrutura aqui de passando por entre esses órgãos governamentais, por exemplo, que é o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, o IFES, o Museu Solar Mão Jardim, que é perto do IFES lá de Vitória, tá? O INCAPé e o CAN, CREAD, EMESCAN, né? E aí essa estrutura que permite que essas entidades, além de vários órgãos da Prefeitura de Vitória, estejam ligados a essa estrutura aqui da rede metropolitana. Posteriormente foi ampliado aqui, ó, tem aqui, ó, o Laranjal Metrovix, depois tem o Metro GVix, né, que seria uma evolução desse Metrovix, fazendo já a ligação com o IFES Campos Serra, o IFES Campus Cariacica, o IFES Campus Vila Velha. E lógico, a rede do IFES de Santa Teresa há uma ligação a esse POP RNP, tá? Então um dos links do IFES de Santa Teresa é com esse POP RNP, que de lá vai ter uma ligação a UFES. Mas é lógico, assim, a Metrovix não vai até Santa Teresa, tá? A Metrovix fica na região metropolitana de Vitória, mas é lógico que através de toda essa estrutura é possível todos esses órgãos se comunicarem usando essa estrutura criada pelo RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino. É um link que depois vocês vão acessar. Já redes de longa distância, a rede WAN, a mais conhecida é a rede internet, onde eu tenho redes locais, redes metropolitanas espalhadas pelo mundo inteiro. Essas redes acabam se conectando à estrutura criada pelas empresas de telecomunicação, como eu já comentei com vocês. Aqui no Brasil, no exterior, essas empresas de telecomunicação fazem contrato com empresas de outros países para poder fazer links, né, entre elas, às vezes lançar cabos submarinos, né, que passam aí por todo o Atlântico, saindo do Brasil e indo até a Europa, ou indo até os Estados Unidos, né, ou, no caso do lado do Pacífico, ter, né, por outros caminhos, tá, mas normalmente acaba tendo as ligações através do Atlântico, aqui do Brasil, né, que a gente tem acesso ao Atlântico. Mas então a gente pode ter outras redes de longa distância criadas, né, pela Embratel, criadas pela Vivo, a Oi, a TIM e outra empresa de telecomunicação, que eles vão criar essa estrutura e vão vender acesso a essa rede de longa distância. Tá? Então, as redes metropolitanas, né, ou as redes locais vão contratar acesso dessa rede de longa distância para poder ter acesso a redes que estão separadas, né, fisicamente
da que você está, e permitindo também ter acesso à internet. Exemplo aqui de rede WAN, vou ter uma rede que vou botar uma nuvenzinha, né, por isso que a gente chama de nuvem, né, é cloud, onde redes metropolitanas vão estar ligadas a essa rede WAN, redes locais também ligadas a essa rede WAN, né, e toda essa infraestrutura vai permitir que todas elas se comuniquem, né, mesmo estando afastadas geograficamente. Simplificando, então, esses tipos de redes que eu falei, né, rede WAN interliga uma área bem abrangente, estrutura, né, de telecomunicação que é criada, e aí vão ter pontos de acesso que as empresas vão vender, né, para interligar redes metropolitanas, para interligar redes locais. E aí, a partir disso, a gente pode, então, ter acesso a redes locais que estão afastadas da gente. Então, não necessariamente uma rede local precisa estar ligada a uma rede metropolitana, ela pode estar ligada diretamente a uma rede WAN. Assim como eu mostrei para vocês, atrás do roteador de vocês vai ter uma portinha WAN, uma cor diferente, e a porta LAN, que é para você interligar os seus computadores da sua rede local, da sua rede pessoal. As características da WAN é que a gente tem uma estrutura de telecomunicação, equipamentos que fazem o encaminhamento, né, achar a melhor rota até o destino de uma mensagem, tá? E aí, no caso, elas são operadas, né, por empresa de telefonia, que serve, então, como provedor de acesso de serviço à internet, tá? Esses equipamentos que interligam, né, as redes locais a essa rede WAN ou essas redes metropolitanas são chamados de roteadores ou gateway, né, as portas de entrada, né, porta de saída dessas redes. Quando a gente fala de rede sem fio e vai fazer uma classificação dessas redes sem fio, a gente pode utilizar a mesma estrutura que a gente viu ali relacionada à abrangência, né? Rede pessoal, rede local, rede metropolitana, rede de longa distância, tá? Mas só relembrando que a gente já viu anteriormente, né? Redes sem fio, elas são evoluções aí das redes cabeadas, então a gente permite a ligação de equipamentos sem utilizar cabos. A gente pode utilizar redes radiofrequência, né, para poder fazer isso. E lá em 1901, o italiano Guillermo Marconi ele mostrou, né, que era possível fazer a transmissão de informação de um navio para o outro usando código Morse, usando, no caso, um telégrafo sem fio, né, usando sinais de rádio, permitindo então a comunicação entre navios, né, que estavam lá no litoral. Mostrou que era possível usar o código Morse para poder fazer essa comunicação sem fio. Com a classificação, então, por distância, a gente pode utilizar a mesma que a gente já viu, PAN, LAN, MAN e WAN, mas às vezes a gente vê as siglas com um acréscimo de um W na frente para poder ficar bem exemplificado de que é uma rede sem fio wireless, né? Então, wireless PAN, que normalmente o PAN vai ser uma conexão sem fio mesmo, tá? A wireless LAN, só para poder exemplificar que a ligação a gente está utilizando radiofrequência, mas é uma rede local sem fio, uma rede local, uma rede metropolitana sem fio, que utiliza o WiMAX, né? Por exemplo, ou no caso do Metrovix, que utilizam cabos de fibra ótica, e a wireless WAN, que normalmente é utilizado para redes celulares. Só mostrando aqui, então, uma exemplificação para vocês. Por exemplo, aqui, você tem o seu provedor de acesso, vão ter antenas aqui, ó, do provedor de acesso. Deixa eu só voltar aqui. O provedor de acesso vão ter essas antenas de acesso, né, ponto de acesso do WiMAX, que ele vai ter uma abrangência bem maior do que seu Wi-Fi, e aí em cada uma dessas redes locais a gente vai ter que ter uma anteninha ali, né, tipo um hotspot que vai capturar esse sinal que vem da antena principal, vai fazer a conversão para o padrão lá do roteador Wi-Fi,
e aí então a gente vai ter um Wi-Fi funcionando, né, ligado, vai ter uma abrangência menor, mas ligado através dessas antenas à rede WiMAX, tudo usando rede sem fio. Mas é lógico que essas redes WiMAX, aqui, entre elas podem ter cabeamento aqui, né, interligando esses pontos dessas redes WiMAX, mas é lógico que os clientes, usuários, pessoas físicas ou jurídicas, vão estar conectados sem fio a essa antena do provedor de acesso. No caso de redes celulares, né, a gente pode utilizar também o WiMAX, mas o mais comum são outras tecnologias, tipo o GSM, HSPA, que seria o 3G, né, o LTE, o 4G, o 5G, né, que vocês já estão vendo que já está sendo lançado. Mas basicamente a gente vai ter antenas que podem ser normalmente fixas aqui, que montam então uma célula que ele consegue atender, que vai ser, a gente acaba exemplificando aqui como se fossem favos aí de uma colmeia, né? Onde cada uma dessa antena consegue atender os equipamentos que estiverem passando por aquela base, vão se conectar a essa antena, mas é lógico que essas antenas elas vão estar conectadas normalmente aqui ou por cabo subterrâneos ligando cada uma delas, ou às vezes usando até satélites, né, para poder fazer ligação dessas redes celulares. Normalmente é via cabo aqui, cabos de fibra ótica, interligando eles e montando então várias células dentro da região, e aí as pessoas podem trafegar por essas células e cada vez que ele muda de posição, o equipamento se conecta com a antena que tem, que está mais próxima, que está com uma potência maior. Nesse caso aqui, então, como essa estrutura é montada por uma empresa de telefonia, ela não vai ser vai ficar especificamente ali em volta, por exemplo, de um provedor de acesso, mas sim de toda a linha de telecomunicação de WAN, da Embratel, da Vivo, Oi, né, ou TIM, e aí eles vão colocando antenas ligadas a essa rede WAN, permitindo então acesso a essa rede de longa distância. Então, a gente pode também chamar de Wireless WAN, só para poder exemplificar que a gente está usando uma rede sem fio. Ok? Então, para vocês pensarem, finalzinho da aula aqui, como é que a gente consegue classificar a rede do nosso laboratório de acordo com o seu tamanho? Então, eu já falei isso para vocês, né? Se é o quê? PAN, LAN, MAN ou WAN, né? Como pode ser classificada a rede do nosso campus, né, de Santa Teresa? A pergunta também aqui, como é que é possível a gente interligar o campus Santa Teresa a todos os outros campos do Y? Eu já falei isso, mas eu quero que vocês tentem relembrar. E aí depois eu quero que vocês também pesquisem sobre esse NOC de Metrovix de Vitória. Eu até coloquei o link, mas eu quero que vocês pesquisem para que vocês entendam o que é esse Metrovix e por que ele é chamado de rede metropolitana, ok? Bem, a parte final, depois que eu falar para vocês sobre topologias, eu gravo mais um outro vídeo para vocês assistirem especificamente desse conteúdo aqui. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau!